Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17. Analisando de maneira mais detalhada a lista de coisas que Deus odeia, segundo Provérbios capítulo 6, nós vamos olhar hoje para os 3 primeiros itens da lista: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Primeiro ponto, sobre arrogância. Olhos altivos é o termo usado aqui em Provérbios 6. A ideia é de olhos elevados, altos, que são orgulhosos e até um certo ponto presunçosos. Não é tão difícil de imaginarmos até pessoas que demonstram no seu olhar um ar de arrogância. Enquanto não é difícil para que nós reconheçamos que a arrogância é um dos grandes problemas dos homens, Deus também sempre condenou essa atitude. A vontade do Senhor é que seus servos sejam humildes. Jesus se descreveu como aquele que é manso e humilde de coração, e nós devemos imitar o seu procedimento nisso. A humildade é uma característica que se manifesta em servir aos outros, amar os outros, colocar as necessidades, o bem-estar dos outros acima do teu próprio, de tratar os outros com bondade, mansidão, brandura. E nisso, a arrogância prejudica nossos relacionamentos, mas mais profundamente ainda. Mais do que apenas prejudicar nossos relacionamentos humanos, prejudica a nossa relação com Deus. Enquanto nós pensamos no problema da arrogância em relação ao tratamento dos outros, esse problema se manifesta diante de Deus. O arrogante não se humilhará em busca de perdão do Senhor. O arrogante muitas vezes confiará no seu conhecimento e não seguirá, não se submeterá ao que Deus ordena. E o que nós vemos no Novo Testamento é que um dos grandes objetivos da vida do cristão é vencer essa atitude de altivez. Em 2 Coríntios capítulo 10, dos versículos 4 a 6, Paulo falou que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos lutar contra a altivez. E outros versos que nos chamam a atenção também. No Salmo 5, versículos 4 e 5. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. O ódio do Senhor, bem demonstrado aqui, sobre a arrogância e sobre os homens arrogantes. Uma dura verdade que a Bíblia nos apresenta é que Deus odeia os pecadores. Agora, todos nós estamos acostumados com a frase que fala que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E essa frase contém uma verdade, mas sinceramente está incompleta. Deus de fato ama os pecadores. Ele demonstra misericórdia, graça e o desejo de salvar os pecadores. Mas ele odeia aqueles que não se arrependem. E os arrogantes são odiados por Deus. O segundo pecado nessa lista é a mentira, que na verdade é mencionada por 2 vezes. Versículo 19 volta a citar a testemunha falsa que profere mentiras. Deus odeia esse pecado. E nós não devemos subestimar a sua gravidade. Muitas pessoas chegam até a confiar na mentira,
como se fossem capazes de enganar a todos e talvez sem nem pensar nisso, até acreditando que podem enganar o próprio Deus. É triste pensar também como a mentira é tão popular que muitas vezes ficamos impressionados quando encontramos alguém honesto. E outro problema comum é a tendência de pessoas de tentarem justificar as mentiras. Ah, essa mentira não faz mal a ninguém. Ou essa mentira até gerou o bem, ajudou outra pessoa. Enquanto Deus odeia esse pecado. Deus é absolutamente verdade. E a mentira não vem dele. Na verdade, em João 8, versículo 44, Jesus disse que o diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando nós mentimos, agimos de maneira semelhante ao diabo. Temos que aprender a falar a verdade, sempre e exclusivamente. E o último pecado, a violência. A violência é algo que tem permeado a história humana. Sempre foi assim, desde Caim e Abel. E até hoje é algo que nos ameaça, nos causa nojo, medo. É especialmente revoltante quando ela é feita contra vulneráveis, contra pessoas inocentes. Sinceramente, não é de admirar que Deus odeie isso. E Deus sempre detestou a violência. Em Gênesis 6, a violência é mencionada como um dos motivos para Deus resolver mandar o dilúvio e destruir os homens. Provérbios 24, versículos 1 e 2, nos diz: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. A violência desenfreada na nossa sociedade é algo terrível, mas nós devemos aprender que o servo de Deus deve procurar ficar longe dos homens violentos. Vamos odiar tudo que Deus odeia. Afaste-se desses pecados terríveis. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.